Olá pessoal, tudo bem? Começaremos agora a quinta aula de geomorfologia e agora trataremos da geomorfologia climática, relação entre clima e relevo, qual é o papel que o clima tem na evolução do relevo. E com isso a gente vai trabalhar os processos exógenos, que são aqueles que são movidos pelo clima, pela atmosfera da Terra. Quando a gente estava discutindo processos endógenos, aqueles que têm origem tectônica, vimos que a fonte de energia para esses processos era o calor interno da Terra. Tá? Agora a gente vai ver processos que têm outra fonte de energia, como é o caso da energia solar, que é uma fonte externa, e a energia gravitacional do planeta, que propicia também a movimentação dos materiais na atmosfera e na hidrosfera. Tá? A gente sempre tem que lembrar que o relevo está nessa interface entre geosfera, né, as camadas internas da Terra, e atmosfera, hidrosfera, biosfera. Tá? E que essas três últimas elas têm um funcionamento muito ligado à atividade solar. Tá? Então a gente se preocupa bastante com a atividade solar para entender esse conjunto de processos que vai moldar a superfície do planeta, os processos exógenos. O que essa imagem aqui do lado nos mostra? Tá? Essa imagem nos mostra a origem dessa energia que move os processos exógenos. Tá? A gente pode ver lá no topo da imagem o Sol, a nossa estrela, o nosso astro que está aqui nas nossas proximidades. 150 milhões de quilômetros não é tão perto assim, né? Mas que é a estrela mais próxima de nós, que está a todo momento emitindo energia para o espaço, energia essa que está na forma de radiação sendo transmitida. São ondas eletromagnéticas que saem do Sol e que são liberadas para todo o espaço ao redor do Sol. E parte dessa energia eletromagnética encontra a Terra, tá? Como essa imagem nos mostra. Então você pode ver saindo do Sol uma série de ondas que estão marcadas em amarelo, chamadas de ondas curtas nessa imagem. O que significa isso? Lembra lá da física, né? Que você tinha lá na aula de ondulatória, falando que as ondas têm um comprimento de onda e tudo mais? Enfim, que está relacionado ao comprimento da onda. Tá? Então existem ondas que são curtas, e aí como a gente está tratando de ondas eletromagnéticas na velocidade da luz, essas ondas curtas têm uma frequência alta. Tá? E aqui a gente está pensando em luz visível, tá? Aquela luz que permite que a gente veja, é um tipo de onda curta. A onda ultravioleta, né? O raio ultravioleta, raio X e raio gama. Tá? No caso do Sol, principalmente a luz visível, ultravioleta e infravermelho também. Tá? O infravermelho mais próximo de nós, ele é predominantemente proveniente do Sol. Então essa radiação toda que sai do Sol, ela intercepta a atmosfera do planeta, tá? Do planeta Terra. E aí nessa imagem a gente vê o que acontece com essa radiação. Uma parte dela volta para o espaço, é refletida pelas nuvens, né? Então as nuvens propiciam que grande parte dessa radiação que o Sol emite seja mandada de volta para o espaço. Uma outra parte atravessa a atmosfera. A atmosfera transmite, ela é transparente para a maioria dessas ondas curtas, especialmente no visível, e essas ondas curtas elas podem chegar na superfície do planeta. Quando essas ondas curtas encontram a superfície do planeta, uma parte é refletida, uma parte é absorvida. Essa parte da radiação que é absorvida pela energia, pela superfície, faz com que a superfície ganhe energia, tá? E ela ganha energia na forma de calor. Então essa superfície ela fica mais quente. Uma vez quente, essa superfície ela passa a emitir radiação também. Tá? Todo objeto emite radiação e a quantidade de radiação e os comprimentos de onda emitidos dependem da sua temperatura. Então a Terra terá em sua superfície temperatura suficiente para emitir as ondas longas que estão aqui do lado da imagem, né? Que são as ondas infravermelhas, micro-ondas, ondas de rádio. Tá? Então são essas ondas que a superfície da Terra emite. Não emite luz visível, senão nós perceberíamos isso à noite. Né? E a gente teria uma superfície muito quente para isso, né? Porque apenas superfícies muito quentes emitem radiação nessa faixa. Bom, essa radiação de ondas longas que sai da superfície da Terra volta para a atmosfera
uma parte é perdida para o espaço e uma outra parte fica retida na atmosfera graças aos chamados gases estufa. Tá? Gases como o CO2, vapor de água, metano, prendem essa radiação de ondas longas e aquecem a atmosfera do planeta. E aí a atmosfera do planeta vai ganhando energia em função disso. Essa imagem é um pouco mais elaborada que a anterior. Aqui a gente tem um balanço mesmo da radiação, né? Então, considerando 100 unidades de energia solar, o que acontece com ela aqui na atmosfera do planeta? Tá? Então, tem uma parte que é mandada de volta para o espaço, tem uma parte que é absorvida, e aí estão os números que mostram isso. E o interessante para nós é entender que esses gases atmosféricos, né? Esses gases estufa são essenciais para que toda essa dinâmica atmosfera aconteça, tá? E para que os diferentes climas também apareçam. Uma consequência da esfericidade da Terra, tá? É o fato de que a radiação solar não chega da mesma maneira a todos, né? A todas as regiões, tá? A gente pode ver na imagem, na segunda imagem aqui, a imagem do meio, né, que na região equatorial os raios solares, né, a radiação solar, ela chega de maneira perpendicular à superfície. Tá? Então você pode ver que ela chega perpendicular e ela chega bem concentrada em função disso, diferente do que acontece lá nas regiões polares, em que a radiação chega de maneira oblíqua. E aí, quanto mais oblíquo, mais vai se espalhando essa radiação e menor a eficiência que ela vai ter em aquecer essa superfície do planeta. Tá? Isso vai gerar um desbalanceamento de energia na superfície do planeta quando comparamos regiões equatoriais com regiões polares. Na terceira imagem, à nossa direita, vocês podem perceber que existe um excedente de energia na região equatorial e na região tropical, né? Então, nessas regiões existe um excedente. Tem mais energia chegando do que energia saindo pela radiação. Tá? Enquanto que na região polar acontece o contrário, lá tem um déficit de energia, né? Então, tem mais energia saindo pela radiação do que energia entrando. Ou seja, existem outros mecanismos que transferem energia entre uma região e outra. Tá? E na atmosfera do nosso planeta, o mecanismo que a gente vai encontrar é o vento. Então, os ventos eles vão produzir essa redistribuição da energia. Tá? E aí, isso aqui vai gerar também, vai ter uma consequência importantíssima para a formação dos climas do planeta. Né? Os diferentes climas do planeta existem em função dessas variações de temperatura, em função das variações nos ventos que produzem também variações na umidade. Essa imagem que está em cima da minha cabeça aqui mostra uma animação, né? Essas variações da temperatura ao longo do ano, né? Então vocês podem ver que nas regiões equatoriais as temperaturas tendem a ser maiores, enquanto que nas regiões polares elas são menores, né? Elas tendem a ser menores. E que tem oscilações disso ao longo do ano, né? Por conta das estações do ano. Então você vê que ora o hemisfério norte tem mais energia, ora o hemisfério sul tem mais energia. Isso tem a ver com a obliquidade da órbita da Terra. A gente não vai entrar nesse detalhe agora. Tá? O que é interessante notar também nesse mapa de temperaturas que está aqui em cima de mim é que nas regiões equatoriais e tropicais e subtropicais ainda existem algumas áreas que ficam mais frias, né? Mesmo durante o verão, nessas regiões, você vê que elas ficam mais frias. Vocês podem olhar aqui no oeste da América do Sul e lá na Ásia também, algumas regiões que ficam bem destacadas, né? Mais frias que o entorno. O que essas regiões têm em comum? São regiões de maior altitude, né? Então, a altitude, além da latitude, ajuda a controlar essa variação das temperaturas. Outro fenômeno que a gente nota, se a gente olhar no hemisfério norte, veja como que os continentes sofrem oscilações imensas de temperatura. Vai chegar o inverno deles, olha só como que esfria, né, violentamente o interior da Ásia e da América do Norte.
São vastas extensões continentais que sofrem uma oscilação muito grande nas suas temperaturas. Aí você tem a continentalidade, que influencia também nas oscilações das temperaturas, ou seja, quanto maior a continentalidade, quanto mais dentro do continente estamos, menor a participação do vapor de água na atmosfera. Esse vapor de água ele teria um efeito de reduzir essas oscilações. Então, se ele está ausente ou se ele está em baixa quantidade, porque nunca está ausente, né? Mas se ele está em baixa proporção, as temperaturas acabam ficando descontroladas, vamos dizer assim. Enquanto que nas regiões próximas aos oceanos, né, nos litorais, você vê que existe uma oscilação menor dessas temperaturas, né? Isso explica por que na Islândia a gente não tem condições tão dramáticas no inverno como tem na Sibéria, por exemplo, que é uma área continental. Enfim, são alguns fatores do clima que nos ajudam a entender a distribuição dos processos geomorfológicos no planeta, que como a gente viu, como a gente falou, eles são orientados pelo clima. Essa diferença de recepção de energia, como eu falei para vocês, produz ventos na atmosfera da Terra, tá? E esses ventos, se a Terra fosse completamente lisa, se não tivesse oceanos e continentes, né, se não tivesse relevo, seriam dessa maneira como está no modelinho aqui ao meu lado, né? Isso aqui é uma simplificação da realidade, que claro que na hora que a gente vai olhar para o mundo real, não é assim que as coisas funcionam exatamente, tá? Mas ajuda a entender, porque tudo que a gente tem em relação a padrão de vento, de certa maneira, acaba derivando disso aqui, tá? Então, esse é o modelo da circulação atmosférica global em células, tá? A gente tem a célula de Hadley nas regiões tropicais, tem as células de Ferrel nas regiões temperadas e tem as células polares nas regiões polares, né? Como o nome já diz. E o que nós podemos notar aqui é o seguinte: nessa região equatorial de maior aquecimento, a gente pode ver que tem uma vasta convecção acontecendo aí, né? Você tem muitas células de convecção se distribuindo pela zona equatorial, tá? E essas células de convecção elas existem por conta do maior aquecimento que essa região possui. E isso acaba estimulando a formação de uma convergência de ventos em superfície, como você pode notar aqui na faixa tropical, e uma divergência em maior altitude, lá no topo da troposfera, a uns 10, 12 quilômetros de altitude aqui na faixa equatorial. E essa célula, né, você vai ver que ela acaba se fechando, né, lá nos 30 graus, você vê que os ventos descem, tá? E aí uma parte desses ventos vão lá para o sentido do polo e uma outra parte vem aqui para o Equador novamente. E esses ventos eles continuam com esse movimento, tá? Então isso vai produzir já num primeiro momento uma concentração de chuvas aqui na zona equatorial. Então a zona equatorial ela vai acabar tendo mais chuvas graças a esse padrão de ventos. Enquanto que na região subtropical, lá nos 30 graus, você vai perceber que se formam cinturões de menor probabilidade de chuva. Por quê? Por que isso acontece? Vamos relembrar clima. Quando a gente tem essa elevação dos ventos, a gente tem condições de resfriamento, né? Então o ar ele vai se elevando, vai se resfriando e a condensação acontece aí, tá? Isso propicia a formação de nuvens e depois a formação de chuvas. Já lá nas 30 graus de latitude, tanto norte quanto sul, o que predomina, né, porque não é absoluto, o que predomina é essa descida dos ventos. E nessa descida dos ventos já não há condições propícias para formar chuvas, tá? Porque você está barrando aqui os processos convectivos quando tem essa subsidência do vento. Então essa região acaba ficando mais seca, tá? Podemos notar lá nos 60 graus, onde tem florestas de taigas, que também existe uma subida do ar, né? Existe uma elevação. Não é por conta de calor excessivo, né? Por conta de temperaturas, é uma questão mais mecânica mesmo, né? Pela interação entre as diferentes células. E lá no fundo, lá no final, lá no polo, o que a gente vê também é uma subsidência do ar e lá também, consequentemente, a gente tem climas áridos, tá? Apesar de ter o gelo acumulado, o clima é bastante árido, porque esse gelo está realmente há milhares de anos se acumulando nos raríssimos eventos de precipitação.
Então, esse padrão, essa imagem que a gente está olhando aqui do lado, ela nos ajuda a entender os diferentes climas da Terra, por que eles estão onde estão, por que na faixa equatorial a gente encontra climas mais úmidos e quentes, né? Quente por conta da energia do Sol e úmido por conta dessa circulação aqui que a gente está vendo. Por que nos 30 graus é tão comum a existência de desertos, como é o caso do Saara, que a gente pode ver aqui nessa imagem, né? Como é o caso do deserto da Arábia, é o caso do deserto de Sonora, no oeste dos Estados Unidos, e no hemisfério sul também, né? Os hemisférios do Kalahari, hemisfério do Atacama, que também são influenciados pelas correntes frias, né? Provenientes lá dos oceanos, claro, não podemos esquecer disso. Mas o fato de estar nos 30 graus de latitude também tem grande importância aí. E aí a gente vê a consequência disso nesse mapa, né? Esse mapa está mostrando os climas da Terra. Então, o clima tropical, né, que tem essa característica de ser quente e úmido. Clima chamado de mesotérmico, que está aqui em verde, né, são essas áreas temperadas, que não é nem o excessivamente quente, nem o excessivamente frio. Tem os microtérmicos, que são os mais frios de todos, né, que a gente encontra lá nas altas latitudes, especialmente na Ásia, no leste europeu, e lá na América do Norte, que tem um efeito maior da continentalidade também, né? Então isso propicia grandes oscilações na temperatura. Climas polares já mais restritos, né, em regiões próximas aos polos. E desertos, que vocês podem notar que estão, a sua maioria, na faixa dos 30 graus. E se não, estão também por conta da continentalidade, que acaba propiciando a formação de zonas secas. Tá? Então esse breve apanhado geral de clima nos ajuda a entender a distribuição dos processos exógenos pelas superfície do planeta, porque são os climas que governam os processos exógenos. E que processos são esses, né? Quais processos que a gente quer tratar? Bom, são basicamente processos que são movidos por esses agentes que estão aqui sendo mencionados. Agente fluvial, relacionado a rios, que é alimentado pelas águas da precipitação, água subterrânea. Processo pluvial, também tem tudo a ver com o clima. Processo eólico, tá? Que está relacionado aos ventos. Processo glacial, que é típico de áreas frias. E processos marinhos, que ocorrem nessas interfaces entre os continentes e os mares. Tá? E aí a gente tem uma cadeia de processos que vão acontecendo. Uns podem, inclusive, favorecer a existência de outros. É o caso do intemperismo. Tá? Então, o processo de intemperismo, que a gente estuda tanto em geologia quanto em pedologia, o processo de intemperismo ele propicia a existência da erosão. Né? Por que o intemperismo propicia isso? Porque ele fragiliza as rochas. Tá? Ele torna as rochas mais fragmentadas. Tá? Ele pode decompor os minerais das rochas e produzir materiais mais macios, mais facilmente erodidos. Tá? Então, o intemperismo físico e químico são processos também fundamentais para a ocorrência posterior da erosão. Tá? O processo de intemperismo físico e químico eles têm uma diferença fundamental. Enquanto o processo de intemperismo físico não muda a natureza dos materiais, ou seja, não produz um novo tipo de material, o intemperismo químico produz. Né? Então, o intemperismo químico ele produz a decomposição de um mineral e a consequente formação de um novo mineral no lugar desses. Essa é a grande diferença entre eles. Tá? E aí os exemplos, como vocês já viram em geologia e estão vendo em pedologia também, os exemplos que a gente pode mencionar do físico são todos aqueles processos que produzem a ruptura das rochas. Então, ruptura por oscilação de temperatura, termoclastia. Tá? A gente tem a ruptura por congelamento de água dentro das rochas, crioclastia. Tá? Pode ter a ruptura de uma rocha porque teve crescimento de sais dentro dela, haloclastia. Tá? Atividade biológica pode produzir essa ruptura também, né? Crescimento de raízes. Ao passo que no intemperismo químico, os processos que a gente menciona são aqueles ligados à decomposição, em geral com a ação da água. Tá? Então a água ela é fundamental para que o intemperismo químico aconteça. Então aí a gente tem processos de dissolução, hidratação, hidrólise, tá? Oxidação e redução. Então são processos que modificam a natureza das rochas, né? Que produzem novos materiais em cima dessas rochas que foram decompostas. E o que esse mapa mostra para nós? Esse mapa mostra para nós que existe uma forte correlação entre intemperismo e clima. Tá?
como podemos reconhecer aqui nessa região em vermelho, que é uma zona equatorial úmida, em que o intemperismo vai ser muito intenso. O intemperismo químico ele é muito intenso nessa área, porque tem muita água, tem altas temperaturas. E a presença de muita água e de altas temperaturas favorece as reações químicas do intemperismo químico. Então é a região em que a gente vai ter mais intemperismo químico acontecendo. E isso vai influenciar muito a morfodinâmica dessas áreas, né? Como que o relevo evolui nessas áreas. O clima tropical está marcado em laranja, tá? Em vermelho é o equatorial. Então, em laranja você tem o tropical com essa sazonalidade mais marcada entre verão, que é mais úmido, o inverno, que é mais seco. Tá? Essa é vamos dizer assim, a característica básica do clima tropical. Tá? Essa diferenciação em estações por conta do regime de chuvas e nem tanto pela temperatura, né? Não é a temperatura que varia tanto. Tanto que a gente está no inverno agora aqui no Brasil, São Paulo, e não está frio, né? Quer dizer que as temperaturas não oscilam tanto quanto no clima temperado, né? Em que no inverno você muito dificilmente vai encontrar um dia que seja mais quente, né? As temperaturas no clima temperado elas são muito mais características numa determinada estação. Então, essa oscilação entre condições úmidas e condições secas no inverno faz com que o intemperismo químico não seja assim tão intenso nessas regiões tropicais que vão desenvolver uma vegetação que também não é a vegetação de floresta, né? Não é aquela vegetação adaptada a uma condição de chuva o ano inteiro. Aqui já vai ter uma vegetação de savana, no caso da África, uma vegetação de cerrado, no caso do Brasil, tá? A caatinga lá entra aí porque o semiárido ele não está junto com o árido nessa classificação aqui. Então esses climas tropicais eles vão acabar tendo essa diferença em relação ao equatorial, tá? O intemperismo não é tão intenso assim. Nas regiões em verde claro, tá? A gente vê o clima temperado, tá? O clima temperado também tem uma menor favorecimento do intemperismo químico em relação ao tropical e equatorial, porque as temperaturas elas já podem ficar significativamente menores, tá? Então podemos dizer que o intemperismo é mais lento também nessas regiões. E o intemperismo físico também não é tão intenso, tá? Aquelas condições que fazem o intemperismo físico ser intenso também não são típicas dessas áreas. O intemperismo físico ele costuma ser mais intenso em regiões áridas, que estão marcadas em amarelo, tá? Onde aí você tem grande oscilação de temperatura, né, por conta da baixa umidade da atmosfera, onde existe também condições para que ocorra crescimento de sais, né, que ajudam a quebrar as rochas. E lá no amarelinho claro, nos climas frios, o intemperismo físico ele acaba sendo intenso também pela ação do gelo agora. Então o gelo tem uma ação importante nessas regiões e é uma ação eminentemente física e não química, né? O intemperismo químico nessas regiões acaba sendo mais fraco em função da baixa presença de água no estado líquido. Ela está presente grande parte do ano no estado sólido, tá? Então, o intemperismo, vamos dizer assim, ele é o ponto de partida para os demais processos exógenos. E aí, em cima daquele material que foi intemperizado, pode acontecer processo de erosão. Aqui eu estou mencionando, tá? Depois a gente vai estudar com mais calma, mas eu estou mencionando aqui erosão de origem fluvial, erosão produzida pelos rios, tá? Então, tem 3 tipos de erosão, que depois a gente vai ver com mais calma, né? Corrosão, corrazão, cavitação, né? Então fiquem calmos com esses termos que a gente vai esclarecê-los depois. É simples, corrosão tem uma origem mais química, corrazão são os sedimentos que colidem com material rochoso, os sedimentos que o rio transporta, e cavitação está relacionada à própria força da água, a pressão da água nas rochas, né? Então dentro do rio você também pode ter erosão. E dentro do rio acontece, além da erosão, acontece o transporte também, né? Então os materiais vão sendo transportados dentro do rio por essa corrente fluvial, essa corrente que acaba sendo atraída pela gravidade. Então a gravidade agora ela está fazendo com que o rio sempre vá das partes mais altas para as partes mais baixas. Então a força gravitacional tem um papel importantíssimo aqui. E dentro desse rio a gente tem uma carga sedimentar sendo transportada. Uma parte dela na forma suspensa, né? Então uma parte está em suspensão, ela pode deixar água barrenta, por exemplo.
uma outra parte dissolvida, tá? São íons que estão dissolvidos na água, e uma outra parte mais grosseira está lá no leito, né? Está lá no fundo do rio, então também está sendo transportado, só que mais lentamente, é quando o fluxo fica realmente mais intenso que acaba sendo transportado. Então isso aqui é um exemplo de um ambiente, né? De um agente erosivo e de transporte. Tem outros dois, né? Tem o agente glacial, né? Então você pode ver que o gelo, à medida que ele vai sendo também mobilizado por cima das rochas, pode produzir um grande atrito, uma grande abrasão. E isso produz estrias, produz feições que são bastante características também. A mesma coisa vale para o vento. Então, o vento, se tiver condições favoráveis, né, ausência de vegetação, por exemplo, uma grande quantidade de areia, ele vai ter também uma grande importância enquanto um agente erosivo e de transporte também. Dentro aqui dos processos erosivos, um que a gente menciona é relacionado à ação pluvial, né, relacionado à ação de água da chuva, que ocorre especialmente se o solo estiver exposto. Se o solo estiver protegido pela vegetação, esse processo não acontece. Se ele estiver exposto, né, houve um desmatamento, não teve cobertura vegetal, a vegetação não teve tempo de crescer, o solo ele começa a ser mais vigorosamente erodido. Primeiro porque a própria gota de chuva, que vai ter uma grande energia cinética, vai remover ela própria partículas do solo. Uma segunda etapa diz respeito a uma compactação do solo que isso vai causar. Então, todas essas gotas de chuva, elas vão acabar compactando o solo com tanta energia que elas têm. Elas vão deixar o solo mais impermeável. Vai ser mais difícil a água infiltrar no solo. E se a água não consegue infiltrar no solo, ela acaba escoando pela superfície. E nesse momento ela produz erosão, porque ela ganha velocidade escoando pela superfície. E aí ela erode ainda mais o solo, agora não diretamente pelas gotas da chuva, mas por esse escoamento superficial que a gente representa nessa imagem aqui, que é um esquema básico dessa hidrologia das vertentes, né? A hidrologia que ocorre nas encostas. Então a erosão pluvial, ela atua pelo splash ou salpico, que é a tradução do splash para o português, e ela pode também influenciar essa erosão que acontece na superfície das vertentes em função do escoamento superficial. Então, o escoamento superficial ele pode favorecer uma erosão que pode ser mais concentrada ou mais difusa, né? Pode ter uma erosão em lençol, que é mais difusa, ou uma erosão em canais mais concentrada, tá? Essa erosão mais concentrada do escoamento superficial pode acabar originando ravinas, né? Ravinas que são aquelas feições, aqueles sulcos que podem se formar em vertentes, especialmente aquelas que estão expostas e desmatadas. Quando tem vegetação, a vegetação dificilmente permite que isso aconteça. As raízes seguram o material do solo. Por isso que é importante que tenha vegetação, né? Que a gente não tenha um desmatamento desenfreado. Esse é um dos motivos, um dos menores motivos talvez, mas é um dos motivos. Outra é menor porque a biodiversidade em si é importantíssima também, né? Por isso que eu estou falando que não é o principal. Bom, enfim, embaixo lá da superfície também existe escoamento, então a água ela também está dentro do solo se movimentando, tem um escoamento subsuperficial também acontecendo entre os horizontes do solo, como vocês já vão começar a estudar lá em pedologia o que são esses horizontes. Então, entre os horizontes pode ter um horizonte que é mais permeável, outro que é mais impermeável, e aí entre os dois se forma uma superfície que propicia o escoamento da água, tá? E isso pode produzir erosão lá embaixo do solo, que a gente não está nem vendo aqui na superfície. Pode produzir canos, né? Que a gente vai chamar de pipes, tá? Pode produzir pipes lá dentro do solo. Então, condutos vão se formando e esses condutos podem crescer, podem até desmoronar em algum momento. Na hora que eles desmoronam, a gente vê uma vossoroca aparecendo, né? Então, a vossoroca ela tem muito a ver com esse escoamento subsuperficial que produz uma grande ferida, uma grande cicatriz na Terra, tá? Um outro conjunto de processos que também são importantíssimos, que a gente vai até depois com mais calma tratar na geomorfologia aplicada, são processos de movimento de massa, tá? São processos coletivos. Então você tem um conjunto de solos, de rochas sendo movimentados coletivamente, tá? Enquanto que lá na erosão o movimento ele é mais pontual, tá? Aqui ele é mais, vamos dizer assim, dramático, tá? E de acordo com esse esquema do CEMADEM, tá?
A gente tem um conjunto de processos de movimento de massa que também podem ser chamados de fluxos gravitacionais, que a principal força que influencia a sua ocorrência é a força da gravidade, tá? E a existência de instabilidade nessas vertentes, que vão fazer com que ela desmorone, né? Então, o que elas têm em comum é que são processos que levam ao desmoronamento da vertente. Então, a gente pode ter, por exemplo, queda, tombamento e rolamento, que envolvem, em geral, fragmentos que caem ou em queda livre ou em grande aclive. Tá? Pode ser blocos de rocha, por exemplo, né? No caso do rolamento, tá? Ou no caso da queda. Tá? No tombamento, você tem ali um fragmento grande do perfil de solo que acaba se descolando da sua área original e também acaba produzindo grandes movimentações de material. E a gente tem também os chamados deslizamentos, que são mais famosos, né? Deslizamento, os dois tipos principais são os rotacionais, quando existe uma superfície circular embaixo delas, pode ver que tem uma superfície ali embaixo de ruptura entre o material movimentado e o material não movimentado, que tem uma forma circular, que sugere uma rotação do material do solo e do manto de temperismo em cima dessa superfície. Enquanto que no deslizamento translacional você vê que ele é mais raso, tá? Ele tem uma superfície de ruptura que é mais retilínea em relação à vertente, né? Paralela à vertente, vamos dizer assim. E esses deslizamentos são muito comuns aqui no Brasil, né? Por isso que aqui a gente estuda tanto esse tipo de processo, porque tem uma finalidade social importantíssima aí. E um outro tipo é relacionado a corridas de massa. Tá? Então, enquanto deslizamento rotacional e translacional você tem material, principalmente sólido, particulado sendo transportado, nas corridas a fração de água é maior. Então você tem uma lama gigantesca sendo levada, né, sendo mobilizada num único evento. Então essas corridas de massa podem ser altamente destrutivas, especialmente em fundos de vale próximas a áreas montanhosas, como é o caso, por exemplo, da Serra do Mar. Tá? Toda a região litorânea que está próxima à Serra do Mar está sujeita a esse tipo de evento, né? Porque a gente tem uma área com todas as condições propícias para a existência de corridas e deslizamentos. Tá? Declive alto, a gente tem solos rasos por conta dessa própria declividade e um regime de chuvas que favorece chuvas muito intensas durante dias seguidos. Tá? Então, essas condições acabam propiciando a formação desses eventos. Tá? O solo fica encharcado e ele, né, especialmente na corrida, ele se desfaz em água. Né? Então ele flui como se fosse um líquido mesmo. E um outro tipo está mais relacionado a cavernas, que são subsidências e colapsos. Né? Então, nos ambientes de cavernas são processos que podem acontecer, especialmente em área de calcário, né? Um processo mais comum nessas regiões. Todos os processos que a gente viu, processos exógenos ou exogenéticos, tá? Tanto faz falar uma coisa ou outra, todos eles interagem com os processos endógenos e interagem entre si para formar as vertentes, né? São as formas que a gente observa, que a gente descreve lá no primeiro momento da geomorfologia, lá na morfologia, né? Então a gente descreve as formas, e quando a gente descreve as formas, a gente descreve as vertentes. Tá? Então as vertentes, elas são quaisquer áreas emersas na superfície da Terra, que a gente pode dividir em diferentes setores para fazer um estudo mais detalhado. Né? Você tem o topo da vertente, você pode dividir em terço superior, terço médio, terço inferior, as baixadas. Tá? Existem diferentes nomes também, você pode chamar de sopé a parte de baixo, a parte de cima pode ser o cume, tá? Ou pode ser a superfície de cimeira, a superfície de cima, se tiver uma superfície mais plana em cima. Enfim, tem uma grande variedade de nomenclaturas. E o que nos interessa muito em relação às vertentes é descrever essas formas e relacioná-las com os processos. Tá? Então, por exemplo, na imagem de baixo, você tem vertentes côncavas. Vertentes côncavas são aquelas que concentram fluxos de água. Essas vertentes, elas favorecem processos erosivos. Então, nessas regiões côncavas, é mais provável que tenha mais erosão, porque a água está mais concentrada, ela ganha mais energia aí.
Enquanto que nas vertentes convexas, a água ela se dispersa. Então, são vertentes na qual a gente espera haver menor processo erosivo, menor probabilidade de movimento de massa, por exemplo. Tá? Então, por isso que é muito importante descrever bem as formas das vertentes, para a gente poder ter condições de prever os processos que podem acontecer, com finalidade social, inclusive, né? Que é o caso dos deslizamentos, que muito interessa a todos saber se existe risco ou não de haver deslizamentos. Tá? E aí tem as vertentes retilíneas, que não concentram água, e as planícies, né? Que são áreas que também apresentam riscos, como a gente vai ver depois, especialmente tratando-se de inundações. Né? Então, não são áreas que são desprovidas de riscos, né? Não estão salvas de riscos de desastres geomorfológicos. Bom, então com esses processos em mente, a gente começa a trabalhar com a geomorfologia climática. Tá? E acabei escolhendo esse autor aqui para complementar o estudo desses principais autores internacionais, vamos falar assim, da geomorfologia nesse primeiro momento. Depois a gente vai falar dos autores brasileiros também, que também são muito importantes para nós. Tá? Esses aqui que a gente trabalhou são aqueles que entram nessa literatura internacional para dar os conceitos básicos da geomorfologia, e esse a gente não poderia deixar de mencionar, depois de ter mencionado Davis, depois de ter mencionado o Penck, o King e o Hack, é necessário a gente mencionar o Julius Biddle, que teve uma importância muito grande na conceituação da geomorfologia climática. Tá? E a gente fala da climatogenética também, que é uma área da geomorfologia que ele também propôs. Essa ideia ela vem basicamente na metade do século XX, já naquele contexto de desencanto com as ideias do Davis. Né? As ideias do Davis não estavam dando conta de explicar a geomorfologia, de explicar o relevo, porque o relevo ele tem uma grande influência do clima. Tá? Quando você viaja, vê diferentes relevos, diferentes regiões do mundo, coisa que os geomorfólogos fizeram muito no século XX, eles viajaram e viram que os relevos mudam muito, né? Em função do ambiente glacial, ambiente árido, ambiente tropical. Então você tem formas típicas que dependem do clima, e no sistema de Davis não tem espaço para isso. Né? O sistema do Davis não prevê essa diversidade climática, prevê uma homogeneidade ao longo do tempo. Tá? Então isso aqui foi uma outra característica que fez com que a ideia do Davis também fosse por água abaixo. Tá? Foi um outro fator, um outro motivo para que isso acontecesse. Esse avanço dos estudos da geomorfologia climática. Por isso que a gente dedica um espaço aqui nessa disciplina também para falar da geomorfologia climática, né? Falar dos processos exógenos nos seus diferentes contextos climáticos. E algumas ideias básicas no pensamento do Biddle a gente vai tratar aqui. Primeiro que os processos eles mudam não apenas quantitativamente, mas também qualitativamente em função do clima. Ou seja, os climas não vão apenas propiciar que processos ocorram em diferentes taxas, mas que alguns processos possam ou não acontecer numa região em função do clima, que é o caso de processo glacial, que não vai acontecer aqui no clima tropical, por exemplo. Tá? É o caso de processos de formação de couraças de ferro, que acontece aqui no clima tropical. A gente vai ver que no clima tropical existem condições propícias para laterização, coisa que no clima glacial não acontece. Tá? Então, essa já é uma constatação básica aí que funda a geomorfologia climática. E é justamente a diferença entre os processos em operação que leva à conceituação da geomorfologia climática. Então, relembrando aquela ideia de morfogênese, morfodinâmica, morfocronologia, morfologia, aqui a gente tem um foco mais morfodinâmico na geomorfologia climática, considerando a ideia do Biddle. Tá? São processos atuais que a gente tem interesse em conhecer. Porém, o estudo do relevo e dos processos nos leva a concluir que os processos atuais não são os mais importantes para explicar o relevo como ele é. Tá? O relevo ele exige um tempo muito longo para ser modificado pelos processos exógenos. E nesse tempo muito longo o clima muda, o clima varia bastante. Tá? Você tem oscilações de origem glacial e interglacial, por exemplo, com períodos mais secos, períodos mais
úmidos, períodos mais frios, mais quentes, enfim. E cada período desse vai produzir suas marcas. Tá? Então a história vai ser, na realidade, muito mais complexa do que parece no primeiro momento. Você chega lá numa região árida, acha que vai encontrar apenas vestígios de processos de clima árido, na realidade você vai encontrar vestígios de período glacial, vestígios de período tropical e daí por diante. Tá? Na zona temperada, por exemplo, né, você vai encontrar vestígios tanto de grandes superfícies que foram formadas em ambiente tropical, quanto de vales que foram produzidos em ambiente glacial, como o Bildel vai mencionar bastante ao longo da sua pesquisa, do seu trabalho. Tá? Então, é importante a gente mencionar essas formas relictuais. Tá? Então, o relevo ele vai possuir formas relictuais, são relíquias de processos que aconteceram no passado. Tá? Não apenas nas formas, mas também nos seus materiais. Os materiais que sustentam o relevo também possuem essas relíquias. Né? Os solos, por exemplo, alguns depósitos sedimentares também, que podem ser encontrados em terraços fluviais, por exemplo, podem ser encontrados na beira do mar, tá? Que podem indicar processos que ocorreram no passado num outro sistema climático. Tá? E essas formas e esses solos relictuais, eles vão permitir identificar aquilo que Bildel chama de gerações de relevo. Né? Então você vai ter várias gerações de relevo de diferentes épocas que vão se sobrepor na mesma paisagem. Tá? E aí, para fazer uma reconstrução dos processos que levaram a essa paisagem, é necessário se identificar os remanescentes de cada geração. Então, cada geração vai deixar ali seus resquícios. Né? Então, o processo glacial vai deixar resquícios, o processo de clima tropical vai deixar os seus também, de clima árido, daí por diante. Tá? E quem vai ter a tarefa de reconstruir esses climas passados e esses processos passados, para o Bildel, é a geomorfologia climatogenética. Tá? Então, a geomorfologia climatogenética ela vai ser proposta como a área da geomorfologia que vai ter essa preocupação morfogenética envolvendo clima e relevo. Tá? Quer dizer, os climas que contribuíram para originar um relevo, enquanto que na geomorfologia climática são os climas que contribuíram para modificar atualmente esse relevo, isso na visão do Bildel. Tá? Deixando claro que geomorfologia climática pode ter outros conceitos também por trás desse nome, né? Que como a gente vai ver também. Os resultados dessa geomorfologia climatogenética, né, vão ser verificados comparando-se essas gerações do passado, essas formas relictuais, com aquelas formas que estão sendo produzidas hoje, com as formas vivas. Tá? Então, é essa comparação que nos permite estudar a história do relevo de uma região. Tá? Como eu falei, né, a geomorfologia climática ela pode, para outros autores, como Tricard, por exemplo, englobar essas duas partes, né? Tanto a parte morfodinâmica quanto a parte morfogenética. Né? Então, essa divisão, para deixar claro aqui, ela existe na concepção do Bildel. Tá? E o Bildel ele fez um mapa mostrando onde estariam as zonas morfoclimáticas. Tá? E essas zonas morfoclimáticas elas não são iguais às zonas climáticas, tá? Porque ela já incorpora os processos que foram fossilizados nos depósitos e no relevo. Tá? Então essas zonas, elas, por exemplo, zona de formação pronunciada de vales, zona extratropical de formação de vales, todas essas zonas aqui, elas têm tanto os processos atuais quanto os processos pretéritos embutidos na sua definição. Tá? E com o avanço desse estudo das zonas morfoclimáticas, o Bildel vai propor uma nova subdivisão em 74, tá? Que é a divisão mais completa que a gente vai ter do Julius Bildel. Tá? Em que a gente vai ter 10 tipos diferentes, vai ter a zona glacial, zona periglacial com formação pronunciada de vales, zona de taiga. Tá? Então, cada uma dessas regiões, a glacial, a tropical, a úmida, a árida, cada uma delas vai ser subdividida, vai ser mais detalhada. Tá?
Porque em cada uma dessas regiões, um regime diferente é o predominante, né? Um conjunto de processos diferentes é o predominante. Bom, a gente não vai ter tempo de estudar todas elas, né? Teria que ficar o curso inteiro aqui para ver todas elas. A gente vai focar em 3, basicamente. Tá? Vamos dizer assim que seriam 3 condições mais extremas que a gente tem. Tá? Que são a zona glacial, em que, na verdade, a periglacial, que é o número 2 aqui, onde esses vales estão sendo produzidos de maneira bastante pronunciada com a ação do gelo. A gente vai ver que o gelo ele pode, nesse ciclo de derretimento e congelamento, ter uma atuação muito forte, tanto no intemperismo quanto na erosão. Tá? Então, seria um dos casos extremos. Tá? O outro caso extremo que a gente tem é a zona árida. Tá? A zona árida ela também é um caso extremo, em que a gente vai ter o vento como um dos principais agentes, não o principal, né? Mas o vento é um dos principais. Tem a formação dos pedimentos, tá? É uma região em que os processos eles são mais lentos, então há uma possibilidade de preservar mais os relevos anteriores, tá? E um terceiro caso que a gente vai ver também, que é o caso das zonas tropicais. Então as zonas sempre úmidas e as zonas que não são sempre úmidas, que é o caso dos cerrados, das savanas, que vamos estudar também, tá? Então hoje a ideia, a proposta era fazer essa conceituação fundamental, e aí na próxima aula a gente prossegue com o estudo de cada uma dessas zonas. Tudo bem, gente? Então ficamos por aqui. Semana que vem voltamos. Um abraço.